Queridos irmãos, hoje celebramos a memória de São João Eudes. Ele nasceu no ano de 1601. Seu pai tinha querido ser sacerdote muito na juventude, mas era o período da peste negra e com toda a confusão daquele tempo, ele não conseguiu casar-se, ou melhor, ele não conseguiu entrar para o seminário, então resolveu casar-se. Dedicou-se à agricultura e era um médico rural. Na época não existia faculdade de medicina, as pessoas exerciam a medicina como arte, iam aprendendo dos outros médicos. E, de fato, era um homem muito devoto. Sua esposa, igualmente, era uma mulher extremamente virtuosa, mas os dois não conseguiam ter filhos. Passaram vários anos eles tentando e não conseguiam engravidar. Até que eles fizeram uma romaria, um santuário de Nossa Senhora, e ali obtiveram a graça da gravidez. Tiveram um filho e botaram nele o nome de João. O menino cresceu, tanto quanto os pais, era católico e muito devoto. Várias vezes a sua mãe ia procurá-lo, não o encontrava, sabia que estava na igreja e o achava absorvido na oração. Gostava muito de rezar atrás de uma coluna especial da paróquia, onde estava o burgo do seu pai. Manifestou o desejo de ir para o seminário. O pai não gostou. Era o filho único. Não queria de modo nenhum. Mas ele fez tudo o que pôde. Começou estudando no colégio dos jesuítas. Lá entrou para a congregação mariana. Depois de um tempo, resolveu que iria para a congregação recém-fundada pelo cardeal Beryl, a congregação do Oratório de Jesus Cristo, mas foi pedir o consentimento do seu pai e ele não deixou. Então ele fugiu, mas o cavalo parou no meio do caminho, não andava de jeito nenhum. Então ele entendeu que aquele era um sinal de Deus, resolveu voltar, pediu o consentimento do pai, o pai concedeu, ele foi para o seminário dos oratorianos. O cardeal Beryl gostava tanto de vê-lo pregar que, mesmo antes dele ser ordenado, ele foi ordenado em 1625, ele já fazia pregações públicas. Depois de ordenado, ele começou a atender os lugares empesteados. Pediu dispensa para os superiores para atender os doentes, se expôs a muitos perigos. Foi heróico nessa dedicação. Mas pegou uma doença e teve que ficar 2 anos parado. Estes 2 anos de confinamento que ele passou foram 2 anos de retiro, de oração contínua, em que ele foi se apegando a Nosso Senhor e foi aprofundando na devoção aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. De fato, São João Eudes é um pioneiro nessa devoção. Ora, quando saiu da convalescença, ele percebeu que era necessário dedicar-se às missões no meio da população que estava totalmente perdida. Era um tempo muito difícil.
Em 1618 tinha começado a chamada Guerra dos 30 Anos, uma grande guerra civil, guerra religiosa, que fez com que a Europa se tornasse uma convulsão contínua. Ademais, os calvinistas espalhavam doutrinas contraditórias por todos os lados e as multidões iam abandonando a fé. Ao mesmo tempo, ia aparecendo uma heresia, a chamada heresia jansenista, que ia tirando das almas a devoção, ia substituindo a devoção por um temor servil, uma espécie de contínua secura, rigidez. Não tinham nenhum tipo de devoção piedosa, amorosa, afetiva, recriminavam tudo isso. Portanto, São João Eudes entendeu que o remédio era pregar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, e isso antes que o Coração de Jesus aparecesse a Santa Margarida Maria Alacoque. Bem antes. E ele pregava. Ia por todos os lados, pregava e atendia confissões. Os penitentes ficavam esperando por ele 3, 4 dias, muitas vezes para se confessarem. Tão grande era o número de pessoas que queriam se confessar. Pregava muitas vezes para 30 mil pessoas de uma vez só. O padre Olivier, que também é um sacerdote muito referencial daquele período, em França, dizia que ele era uma espécie de novo São Vicente Ferrer, o grande pregador da ordem dominicana. E, de fato, ele permaneceu a vida toda dedicado a esse trabalho incansável. Em um determinado momento, ele conheceu uma mística que tinha se dedicado a Nosso Senhor muito ainda jovenzinha, mas que foi vítima de uma coisa bastante terrível. Ela chamava Marie de Mont. Um pretendente a casar-se com ela recorreu a uma bruxa, a qual fez um malefício, e essa moça ficou endemoniada contra a própria vontade, vítima do demônio. Mas ela era muito santa. Então, no meio de todo aquele sofrimento, ela foi crescendo em humildade, em dedicação a Deus, em consagração. E São João Eudes ouvia o que essa mística falava e seguia aquelas orientações, até que chegou um momento em que houve uma confirmação por parte dela de algo que Deus havia suscitado no coração dele. Ele percebeu que era necessário formar o clero. Porque naqueles anos a formação sacerdotal estava completamente caótica. Embora o Concílio de Trento tivesse ordenado que houvesse seminários e uma formação rigorosa dos sacerdotes, por causa da peste, por causa da guerra, os padres não faziam seminário, não eram formados. Então passavam por cursos, às vezes, apenas um retiro. Já eram ordenados, recebiam as ordens. Dentro de uma semana, eles passavam por todas as ordens até chegarem a ser padres. Então, São João Eudes tomou a resolução, confirmada da parte de Deus por essa mística, de criar um seminário. Então ele fundou a congregação dos padres dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, que depois ficaram conhecidos como padres eudistas. Mas
a ideia original não era propriamente fundar uma congregação. Era fundar uma companhia de clérigos. E, de fato, em 10 anos, São João Eudes conseguiu entregar para a igreja 350 sacerdotes. Tamanha era a sua santidade, a oração eficaz e fecunda que ele fazia pelas vocações e a sua dedicação, o seu zelo por essas vocações. E não apenas isso, ele fundou 6 seminários ao total. E não apenas isso, fundou ainda uma congregação religiosa feminina, as chamadas Irmãs do Bom Pastor, que tinham também uma vocação apostólica unida à vocação contemplativa. Fundou uma companhia de leigos que pudessem se dedicar também ao apostolado, enfim, até que ele entregou santamente sua alma a Deus, depois de receber a Santa Comunhão, com um modo muito edificante mesmo, né? Chamou a atenção de todos na época. Ora, queridos irmãos, nós vivemos um período também muito conturbado, nós não estamos vivendo propriamente uma guerra, mas há muitas ideias conturbadas. Basta pensarmos, né? Hoje mesmo ouvi uma notícia à tarde de que a justiça está lutando pelos direitos de uma égua e para que esta égua possa dar à luz o seu filho, um potro. Ouvi outro dia uma outra notícia, que um homem foi com um cachorro ao shopping, e aí levou o cachorro ao toalete, o cachorro se feriu, e então eles resolveram processar o shopping para indenizar o cachorro. Mas o advogado esclarece que ele não está representando o dono, ele está advogando em nome do cão. Ou seja, quem está apresentando a queixa é o cachorro. Isso se aceita como uma coisa normal. Nós estamos vivendo em tempos assim. Esses são os critérios que estão na cabeça das pessoas. A mente completamente deformada, já não sabe mais absolutamente nada. O mundo está de cabeça para baixo. Facilmente nós podemos cruzar os braços, mas nós temos que aprender do exemplo dos santos. Então, como São João Eudes, nós somos chamados também a pregar oportuna e importunamente para acordar a mente das pessoas, para trazê-las ao Evangelho, mesmo num tempo difícil como esse que nós estamos vivendo. Nós temos que pregar, nós não podemos desistir. Temos também que lutar pela formação do clero católico, para que haja verdadeiramente um clero bem formado, que possa dar doutrina, dar critério, ensinar os homens a verdade, e desmantelando os erros que foram colocados nas nossas mentes. Queridos irmãos, vamos pedir a São João Eudes a graça de sermos, para isto, muito devotos do coração Jesus e Maria, porque esta é a fonte de todo o nosso bem. É o amor que nasce do coração de Jesus e do coração imaculado de Maria. Que esse amor sobrenatural possa arder em nossas almas e possa explodir num zelo incansável pelo apostolado, num desejo por termos mais e mais e mais de Nosso Senhor e de jamais nos rendermos diante das dificuldades que essa fase da história nos apresenta.